Agora vai, hein, Ale? Agora vai. Tivemos problemas técnicos, normalmente a live do Busca Texto começa 8 horas em ponto, mas hoje por problemas técnicos a gente teve que atrasar um pouquinho. Mas bom que todo mundo já chegou, já tá entrando de novo. O Ale também deu tempo de tomar uma água, porque hoje ele vai falar muito, ele vai trazer muitas dicas pra gente aí que trabalha com comunicação, com impressão digital, tanto pro setor de comunicação visual como pro setor têxtil. Agora é só esperar o Ale entrar. Adelina, Brunão, Jojo Carrara. Vamos lá, Ale. Vamos com fé agora que vai, hein? Agora vai. Agora vai. Agora tô vendo esse olhão azul bonito aí. De ver. Agora sim, muito bem. Caramba, ó, você tirou sorte grande, viu, cara? Isso é um bom sinal, eu acho, viu? Com certeza, tem que olhar sempre pro lado positivo. É sinal que vai ser um sucesso. Já tem E vamos muita gente poder bater entrando aí. papo. Legal, Sim, com certeza. exatamente, já prolongamos aí a live. E aí, tudo bem, Ale? Tudo ótimo, e você, Henrique? Como está? Tudo ótimo também. Na medida do possível, tudo ótimo. Sempre ótimo. Sim. A gente tem que ser otimista, positivo. Então tá bom. Muito obrigado frente, pelo. né? Tem que ser, exatamente. Obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar com você aqui hoje, batendo papo, né? Photoshop, vamos falar de impressão, de evento, mercado, de vida. Quanta coisa boa. Curiosidades. Também, que é o que eu gosto. bora Bastante lá, curiosidades do Ale. é isso aí. Né, Ale? Eu costumo começar, Ale, eu gosto de conhecer, apesar de já te conhecer, várias pessoas que estão aí também já te conhecem, mas eu gosto sempre de começar minhas lives falando um pouco da pessoa, do Alequice, como é que foi a sua trajetória, Ale. Você que hoje é um profissional muito reconhecido, respeitado, uma referência, ídolo para muitos profissionais. Depois eu vou te contar uma história que eu nunca te falei. Para muitos profissionais da comunicação visual no Brasil e na América Latina, né, Ale? Como é que começa a história do Alequice? Cara, então, na verdade, assim, eu começou com os meus pais, né? Meu pai tinha, na época, uma área de arte de fotolito, assim, né? Arte final e tudo mais, ainda com aquele trabalho manual. E daí ele comprou o primeiro computador na introdução do desktop publishing, né? Então veio um Apple para casa, ainda lembro, um Apple SE, super antiguinho, tinha aquele SI e tudo mais, né? Então imagina, eu tinha o quê? 14 para 15 anos, quando eu olho um computador é que nem você pegar um celular e entregar na mão de qualquer criança, né? A pessoa pega e vai assim absorvendo. E para minha sorte, né, o aplicativo Photoshop era um dos aplicativos que acompanhavam, assim como o PageMaker na época, Freehand. E daí eu olhei aquilo e falei, puxa, que legal, e comecei a mexer e tudo mais. Aí comecei a pegar gosto pela coisa. Daí quando começou a evoluir, não parou nunca mais, né? Daí eu acho que são dois lados que são interessantes e é uma história muito bonita, porque de um lado tem o lado do meu pai, que veio justamente da parte de composição, artes gráficas da empresa, e minha mãe é professora. E daí o que justifica também essa paixão, né? Por ensinar, compartilhar e tudo mais. Então acho que foi joia porque eu consegui absorver um pouquinho de cada um dentro dessa evolução aí do Photoshop. Que legal, Ale. E quando eu comecei falando assim, um ídolo para muitos profissionais, eu vou te contar uma curiosidade que eu não te falei. Inclusive tem pessoas aqui na live que eu já vi que foi uma delas, dessa história que eu vou te contar. Na última Fespa, a gente estava conversando já aconteceu isso 2 vezes, tá? Mas na última Fespa a gente estava conversando lá no corredor, né? Em frente à Global Chemic Moda, um parceirão. Legal, tá aí. Felipe Simeone, cara, um abração para você que eu vi que você entrou. Incrível, sem dúvida. E aí depois que a gente deu uma saidinha de lado assim, veio uma pessoa, me puxou e falou assim, pô, você conhece o Alexandre e tal? Eu fiquei meio assim sem jeito, mas eu ia te pedir para eu poder tirar uma foto com ele, será que você faz?
Olha sério, só. eu falo, nossa, cara, ele é meu ídolo, eu acompanho, eu tenho os DVDs, Olha que eu legal. acompanho tudo. Eu falei, caramba, eu tô do lado de um popstar, nem sabia assim, sabe, Ale? Muito legal. E não foi uma vez, não. Você tem noção disso, Ale? Ah, cara, não, assim, é muito difícil. Assim, é muito legal quando alguém se aproxima e Aham, elogia o seu trabalho. É sim. algo que não tem preço, assim, porque daí você fala, poxa, que legal, significa que eu estou indo para o lado certo, né? Todos os passos estão sendo dados de forma coerente. Então, isso é muito legal. Mas é muito difícil ao mesmo tempo de falar, cara, mas qual é a dimensão disso, né? Sim. Então, assim, eu já tive algumas oportunidades muito legais, assim, de pessoas que me pararam no aeroporto, e assim, já aconteceu de eu estar fora do país, o pessoal fala, peraí, você não é o Alexandre Kise, não sei o quê e tudo mais. Eu falei, poxa, olha que legal isso, né? É Que muito legal, jóia, Ale. é muito mágico, muito, muito mágico. Me deixa Que legal. assim, cara, comovido até quando isso acontece. Que Então legal, Ale. é legal É um demais. reconhecimento, né? Um reconhecimento do É, trabalho. Você, como professor também, eu acho que tem muitos alunos aí que são muito gratos né, a você por o que tem feito aí na carreira, enfim, eu acho que muito legal isso daí. E que bom que logo mais eu vou comer uma parmegiana com não, Alequise, faço esse questão, cara. astro. Aqui tu, por favor, por favor. Aliás, Que coisa esse boa. nosso parmegiana já vai entrar para a história, porque a gente já está Tá combinando, né? estendendo, hein? Nossa, Ah, faz tempo. mas Você tudo sabe que, bem. ó, uma das lições que a gente tem que absorver desse momento como um todo é aquela coisa, não deixe para amanhã coisas que você pode e precisa fazer. A gente fica naquela, Exatamente. vamos marcar, e não sei o quê. Daí quando Exatamente. você vai ver, poxa, agora tá todo mundo querendo se encontrar e tudo mais, e infelizmente E não temos que manter pode. essa distância, né? Mas Exatamente, logo, Ale. logo tá tudo Logo, logo estaremos resolvido. lá em Itu comendo o parmegiana. Ah, com certeza. Que coisa boa, que coisa Legal, boa. Ale. Deixa eu só dar um oi aqui pro pessoal que está entrando agora. Legal. Sandra, Pompeu. Vamos ver se o Ah, Rob já entrou aí Pompeu, que de novo. legal. Pompeu tá aí também, um abração. A gente já falou sobre a Febratex, logo mais a gente vai falar Jó, também, né, não, mega sobre feira do setor, incrível, incrível exatamente, ficou mesmo. pro ano que vem, tá todo mundo na Exato. expectativa, logo mais a gente vai falar sobre isso também. Assim como a gente vai falar hoje da Fespa também, que foi Oba, adiada, mas que vai ser esse ano ainda, né, já Ale? tá tudo certinho, data Que bom, se marcada, Deus assim como o quiser, vai estar Photoshop tudo Conference. legal, legal. Então, Ale, é o seguinte, live de segunda-feira já Tem a é tradição previsão, aqui, né? tem a previsão com a nossa garota do tempo, que vai fazer a Tá previsão da certo. semana, né? E vai contar o que vem por aí na semana. Com a nossa garota do tempo, vamos ver se o Legal. DJ já está pronta a música aí para a entrada da nossa garota do tempo? Atenção, aguenta aí, Ale, eu vou te Vai derrubar, lá que no bom tá sentido. fechado. 3 minutos você volta, tá? Tá bom, tô Aguenta aí. esperando. Valeu. Até já. Até. Espera aí. Atenção, pessoal. Segunda-feira, comecinho de semana. Tenho certeza que vocês querem saber como é que vai ser a previsão do tempo dessa semana e as novidades que tem aí para o setor. Com a nossa garota do tempo, tudo pronto? Vamos lá, soltamos música. Que bom te ver, Robinho. Meu lindo! Tava com saudade. Você sabe que segunda-feira passada você fez falta, viu? Muita gente entrou na Mas eu te live só para expliquei te o ver. porquê, né, gato? Aqui, ó. O imprevisto da semana passada foi o rasgo no vestido, né? Ó, e assim, normalmente eu uso calcinha, mas eu tava sem, aí acaba aparecendo aqui, você entendeu? E aí, Aí eu Robinho, sempre, quais as novidades para essa semana? vou falar rapidinho, que hoje você se perdeu, mas deu tempo para mim retocar meu batom, ó. Aqui, tá? Você conhece o Ale? Você conhece o Ale, Kiss? Nossa, que lindo! Tava passado. Você, aqui no meu celular, você tá em cima, ele tá embaixo. Eu não sabia por qual dos dois eu olhava. Tão lindo que era. Eu já ouvi falar dele, ele é referência, lógico, mas eu não conhecia. Eu de Photoshop não entendo nada. Eu sei fazer montagenzinhas, assim, mas não sei montar, não. Bom, Então vamos falar fica prestando rapidinho aqui atenção do que ele vai falar, vai dar tempo. muitas dicas. Vamos lá, fala aí, Robinho. Então, bom, é sério, tá, gente? Essas previsões minhas aqui, não, você tá achando que eu tô tirando de besteira? Não é, não. É sério? Ó, É sério. amanhã, sim, amanhã vai ainda fazer um tempo nublado, tá? Não dá para fazer muita coisa, dá só para responder para aquela amiguinha tua que falou mal de você no Facebook. Só rapidinho, ele. Semana passada eu postei
da nossa carreata lá de Americana até São Paulo. Aí uma menina que eu não conheço, ela me segue, ela falou para mim, isso é um genocídio, quem que está patrocinando isso? Eu fico quieto, normalmente eu não respondo, porque eu dou direito para eles. Aí, essa última semana, eu postei eu costurando dentro da minha casa, porque eu tenho uma máquina. A mesma pessoa veio e falou para mim, claro, você pode ficar costurando aí, né? Você pode ficar dentro de casa. Então, eu não entendi o raciocínio dela. Então, eu falei que eu vou parar de reclamar no Facebook. É isso aí, Robinho. Quarta e quinta vai chover, você fica com seu bafinho gostoso, toma um chocolate, tá? Sexta-feira vai fazer sol, nublado. Henry, me convidaram para fazer uma coleção de máscara, eu fiquei passado. Que legal. A máscara hoje em dia está em voga, né? Já é um acessório. Sim, não, é verdade, o pessoal está trabalhando com taxa, mas o que eu achei engraçado, eles me convidaram para fazer uma coleção. Lógico que não é que eles roubei. Eu falei, não vou perder meu tempo para isso. Sábado e domingo vão fazer também tempo nublado, mas não vai chover. Agora, domingo, Henry, isso é especial. Eu quero que o teu público me ajude. Eu estou desenhando você. Ó, eu tô mais magrinho, eu tô com cabelo. Não, vai ficar a tua cara, que isso foi só um esboço. Eu quero que o pessoal me ajude da live aí. Eu vou te desenhar. Toda semana eu vou fazer você com look. Tá bom? Que legal, tá. Que legal, Robinho. De segunda-feira que vem eu vou te desenhar pelado aqui com sunga. Olá, hein? Olá, hein? Não. Seja, seja meu amigo, seja meu amigo. Minha amiga. Você sempre, sua amiguinha, sempre. Então, no domingo é dia para a gente trollar os outros, fazer. Então, ninguém te trollou ainda. Então, nós vamos fazer. Eu vou fazer você aqui, com a tua carinha bonitinho. E até bom que o menino do Photoshop pode dar umas dicas para mim como desenhar e depois jogar no computador e finalizar com o Photoshop. Mas eu vou fazer isso. Gente, vocês querem o Henry primeiro só de sunga? Comentem. E depois, qual é o tipo de roupa que vocês querem? De terno, de camiseta, tá bom, gente? E deixa aí no comentário. Com feiras, com ideias de feiras. Vão começar as da Europa de novo. Acho que o Pompeu já deve estar sabendo até o final do ano. E eu vou falar para vocês tudo isso. Gente, hoje é rapidinho, tá? Mas eu vou vir segunda-feira com mais novidade, com coisa legal. Porque o Henry já perdeu o tempinho dele e o Henry é meu bebê. Beijo, Robinho. Até segunda-feira. Beijo, amor. Música para a saída do Robinho. Atenção. Tchau, Robinho. Obrigado. Um beijão. Tchau, meu amor. Ale, vamos voltar. Beijo. Agora, atenção, DJ. Sensacional, Robinho. Parabéns, cara. Você viu que já foi intimado a ajudar ele, hein? Não, pode contar comigo. Vamos nessa. Mas, ó, já vou adiantando. Ó, existe um departamento de milagres no Photoshop que ele não faz. Então, tudo tem limite nessa vida, hein? Vamos... Olha lá, mas se tratando da minha imagem, você tem que fazer, hein, Ale? Então tá bom, tá feito. Desafio tá definido. Obrigado, vamos nessa. Obrigado pelo seu tempo, Ale. Prazer demais estar aqui. Ale, é o seguinte, papo de hoje, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa é uma frase, né, do filósofo chinês, o Confúcio, que transmite, né, a importância da comunicação através das imagens. Hoje em dia a gente é impactado, né, muito, várias vezes por dia, com diversas imagens nas mais diferentes mídias aí, né? Principalmente na digital, o poder de alcance de uma imagem, ele é potencializado. Né? Exatamente. Uma imagem, ela tem o poder de prender sua atenção, de te cativar e influenciar o consumidor na decisão de compra, né? E a imagem, ela sempre foi uma grande aliada na publicidade, na propaganda, né? Nas mais diversas maneiras de se comunicar. Exato. Hoje, mais do que nunca, a imagem também, ela desperta o interesse do consumidor em conhecer o seu produto, né? A imagem, ela é cada vez mais essencial e ela é cada vez mais interativa. Ale, tecnicamente falando, um especialista agora, como é que você analisa uma ótima imagem? Cara, para mim a primeira coisa, não é nem pelo lado técnico, eu vou até pelo outro lado. A imagem tem que contar uma história.
Eu acho que essa é a primeira questão da imagem. Assim, o primeiro valor que existe dentro da foto é essa. Ela tem que contar uma história. Daí, a partir daí, a gente começa esse processo de como essa imagem vai contar a história. Daí, é claro, quanto melhor o contraste, o enquadramento, se você consegue valorizar a nitidez dessa foto, ou fazer o desfoque para ter uma profundidade de campo e direcionar o olhar, isso vai fazer com que essa imagem ela consiga atingir ainda mais pessoas e exercer o seu papel cada vez com mais eficácia, sem dúvida alguma. Perfeito. Mas eu acredito demais nessa questão de que uma imagem ela tem que primeiro contar a sua história. Essa é a máxima, assim, pelo menos eu tenho isso claro para mim. Que legal, né? E assim, é muito legal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, fazer um médico, um cirurgião plástico, por exemplo. Eu acho que ver as pessoas na rua, ele consegue né, ver, aquela lá já fez plástico, ela mexeu ali, pôs um botox, caramba, tal. Você bate o olho numa imagem, assim, você consegue ver se houve tratamento. Como é que você analisa uma imagem, assim, tecnicamente falando? Tecnicamente, né? Assim, não, dá para perceber, em algum momento dá, né? Então você tem dois momentos que são interessantes dentro desse fluxo aí de análise de imagens. Um deles é quando ele é mal feito. Daí até existe uma expressão que eu falo que é assim, rolou um Photoshop aí, né? Então daí você já fica naquela coisa assim, pô, será que isso foi um adjetivo ou não? Porque o Photoshop já ficou tão popular hoje dentro do mercado que ele acabou virando um verbo, né? Então então você fez Photoshop, não sei o quê, Photoshop a imagem e assim vai. Então tem esse lado que é um lado perigoso, assim, né? Então, quando o ajuste é mal feito e a gente vê algumas coisas, né? A imagem com escalonamento errado, uma composição mal feita, tipo a sombra, né? Você tem a luz vindo de uma direção e a mesma direção vai para o outro. Então, são alguns elementos que facilmente a gente identifica uma imagem mal produzida, vamos colocar dessa forma. Mas tem o outro lado que você fala assim, cara, isso só pode ser Photoshop, porque é uma realidade tão incrível, tão bonita, tão fora do normal, que você fala, não pode existir um lugar tão bonito assim, né? Então você fica até na dúvida. Então, quando ela te provoca essa dúvida, aí sim eu acho que a gente está dentro de uma pegada diferente, onde o Photoshop começa numa linguagem de outro nível, a gente entra num retoque de high-end muito legal. Sabe que, assim, tem um caso que aconteceu aqui na empresa que foi super legal, que eu estava fazendo uma fusão, inclusive, para o Photoshop Conference. E daí eu pensei assim, cara, eu tô com uma técnica nova para transparência e fazer as fusões. E daí eu peguei, fotografei uma pedra de gelo bastante grande. E daí eu convidei todo mundo da empresa. Falei, galera, eu vou fazer como se todo mundo tivesse preso dentro dessa pedra de gelo. Quem quer participar do projeto? Então, fizemos várias poses, né? Tipo, preso, amassado, ali compactado. E depois eu dei de presente para cada um uma impressão com a pessoa dentro do gelo. Que legal. E daí uma das pessoas que trabalhavam comigo, que era quem fazia a edição de vídeo, que é o Gabriel, tudo um cara incrível, ele falou, Ale, você não vai acreditar. A hora que eu mostrei para minha mãe, ela ficou olhando, olhou para mim, olhou para a impressão, olhou e falou, mas Gabriel, isso aqui não é perigoso, meu filho? Daí eu falei, pô, Gabriel, sua mãe deu o maior elogio que ela podia. Porque assim, ela sabe que ele trabalhava num lugar que a gente trabalha com fotografia, trabalha com Photoshop, com edição de imagens, só que ela não pensou em absolutamente nada disso. Ela conseguiu visualizar o filho dela dentro de uma pedra de gelo e tudo mais. Eu falei, que legal. Então aí sim eu acho que a imagem cumpriu o seu papel, sabe? De transportar a pessoa para aquela realidade, o que é algo, cara, sensacional. Muito legal, a gente começa muito a pensar. legal. Como elogio foi um dos melhores que eu já recebi até hoje, sabe? Muito legal, Ale. Foi uma história muito bonita. Aliás, vou te falar um negócio, é uma sacanagem a foto que você manda sua para divulgação, porque a gente coloca a nossa do lado e fala, meu, a sua foto tá maravilhosa. Cara, você tá lindo, você tá bonito. Aí você usa Photoshop na foto? Eu falo, claro que eu vivo disso, né, cara? É uma sacanagem isso, Ale, porque você fica até meio assim, colocar minha foto assim, do lado da foto do Ale, vocês podem ver depois na divulgação, a divulgação da live. Esse olhinho azul aí é Photoshop, Ale? Então nós vamos fazer uma para você aqui no estúdio. Não, isso aqui é DNA, cara. Veio da mamãe, do papai. Essa daqui eu ganhei de presente, sabe?
Que legal. Nossa, show, Ale. Olha, cara, você acha que todas as fotos merecem um tratamento? Como é que é aquele cara que recebe uma cara, imagem? eu acho que não, cara. É. Não, assim, eu tenho essa neura, né, de falar, putz, eu podia melhorar aqui. E eu sou um cara que, assim, às vezes estou olhando para algumas coisas e já vou tendo ideia. Nossa, imagina isso, que nem eu estava agora, né, no domingo, eu moro no interior de São Paulo, em Itu, né, como a gente falou, e num lugar muito gostoso e que não tem uma concentração muito grande. Então eu saí para caminhar com meu filho, a gente tem um lago muito próximo aqui de casa, né? Tá. E daí tem umas árvores, tudo, daí eu tava falando, Brunão, imagina o seguinte, a gente vai voltar aqui ano que vem, eu vou tirar uma foto com você, você vai estar se protegendo e a gente vai pôr um dinossauro saindo de dentro das árvores. Ele até olhou e falou, papai, o que está acontecendo? Que você está passando mal? Assim, não, filho, é super legal, um projeto novo, vamos fazer, põe no seu quarto. Ele, tá, tudo bem, então topo, não sei o quê. Então pode ver, do nada eu vou andando e vou visualizando, assim, vou buscando oportunidades, ideias e assim por diante. Mas eu também acho que tem aquele outro lado, né? Aquela coisa assim, por exemplo, o pessoal fala, mas para ter uma boa imagem precisa ter o Photoshop. E eu acho que não. E se a gente voltar lá naquela primeira informação que eu te falei, que a imagem tem que contar uma história, sim, eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação do tipo assim, você vai numa festa de aniversário, aonde para tal pessoa que ela faz fotos lindas. E daí você fala assim, é a mesma, a festa é a mesma para todo mundo, né? E super bonita, né? Qual que é o diferencial? Percepção. Então, ou seja, essa pessoa, quando ela está enquadrando, ela está fazendo um enquadramento diferenciado, ela está escolhendo melhor um momento. E muitas vezes ela faz uma foto com tanta emoção que não tem nem a questão de você falar assim, cara, não tem o que editar nessa foto, assim, é simplesmente aplaudir realmente, né? Então aí começa o primeiro momento, esse processo de contar uma história que é muito, muito rico, muito bonito, assim, né? Legal, e eu já vivenciei coisas incríveis desse, né, assim, tanto nesse lado da festinha, como eu falei, que a gente tem, como uma vez eu estava dentro de um jornal e a gente fazendo cobertura, e o jornal tem um lado muito sério, porque a foto, ela é um fator, mais do que a informação, ela é um documento, né? Ela está registrando um fato histórico. Sim. E eu me lembro que assim, é proibido você fazer qualquer tipo de edição, do tipo usar um carimbo para tirar uma espinha, ou coisa assim. Você pode mexer tecnicamente, brilho, contraste, coisas desse tipo. E eu lembro que assim, os fotógrafos trabalhando, eles tinham um costume que se alguém ia, por exemplo, no Senado, ele entrava, saía, mas ele acompanhava o cara até o estacionamento, não só na porta. E aconteceu de estar o presidente do Banco Central, e quando ele chegou no estacionamento, veio um flanelinha e pediu dinheiro para ele. Então eu lembro que essa foto é um ícone pela informação, né, assim, de como foi a foto. E na época o pessoal falou, foi fotomontagem, não sei o quê. Eu falo, não, é que o cara teve uma percepção e falou, eu não vou parar no padrão, eu vou acompanhar até o último momento, quando, né, o profissional ou a pessoa entrar no carro e for embora. E ela conseguiu registrar um momento incrível, né? Que legal, Lê. Você faz foto, Lê? Tem esse lado que é válido. Então, assim, cara, eu me apaixonei por fotografia também. Daí que eu descobri que meu hobby, ele ultrapassou alguns limites, né? Que assim, eu tenho uma frase que é muito bonita, que é assim, o que diferencia a criança do homem é o valor dos brinquedos, né? Porque eu me lembro que assim, uma vez eu dei um rodo, eu comprei um rodo em casa e meu filho brincou com aquilo assim eternamente. A gente tinha comprado um trenzinho, o cara nem olhou pro trenzinho e tal. Videogame, eu quero o rodo. O cara tava lá, mas ele se divertiu que você não tem noção. Assim, foi muito legal ver. E pensando dentro desse fluxo, daí que acontece? Eu comecei a estudar fotografia, até porque eu comecei a dar consultoria para fotógrafos. Eu falei, cara, eu tenho que ter a linguagem, eu tenho que entender o que eles estão falando e tudo mais. E daí com isso comecei. Comprei câmera, comprei lente, daí comprei um equipamento para o estúdio, daí eu montei um estúdio. Então hoje dentro da empresa eu tenho um estúdio fotográfico profissional, tenho um estúdio de vídeo, tudo certinho. Daí você fala, cara, que legal, um pouquinho. Né? Então que legal, que joia. Você vai uma paixão aqui, tu? Com certeza. Eu, por exemplo, Ale, eu como produtor de vídeos, né? Eu já gravo vídeo, né? Pensando
o que eu vou fazer na edição. Né? Então, posicionamento de câmera, enfim. Você também, como fotógrafo, nesse caso, você já faz uma foto pensando o que você vai fazer no Photoshop? A mesma coisa, igualzinho. Daí você vai fazendo a foto e fala, poxa, aqui eu podia fazer tal coisa, posso usar esse enquadramento. Ah, mas tem um galho de árvore, deixa eu usar isso como uma moldura dentro da cena. Então, exatamente, sabe, procurando que maneira eu posso dar mais profundidade. Então, sim, cara, tudo a ver. Eu acho que chega uma hora que esse pensamento começa a ficar cada vez mais automático e a gente vai buscando isso no nosso dia a dia, né? No cotidiano. Sim, sim. Que é muito legal. Muito legal, Lé. Ó, o Ivan, o Jasper entrou aqui, abração grande, Ivan. Ô, se eu te mandar uma foto do Ivan, você consegue fazer um milagre no Photoshop e deixar ele bonito ou não? Então, agora esses caras estão colocando na fogueira. Ou esse é mesmo, o tipo de né, que o Photoshop não faz de milagre que não rola, né? Ô, Ivan, eu vou te dar de presente uma foto tratada pelo Alê sua. Vamos ver se assim você fica bonito, né? Tá combinado. Eita, é isso aí, Ivan. Nossa, Ivan é um cara que eu tenho muita admiração, muito respeito. Manda lá. O Ivan é demais. O Ivan é demais. Um abração pro Ivan, o NDM. Ivanzinho, você já tratou revistas masculinas, pele de mulheres de revista masculina, enfim, aquelas coisas todas? Que o Photoshop, então, assim, né? Todo mundo fala, aí tem Photoshop. Aí tem Photoshop. Principalmente as mulheres, né? Ah, mas aí tem Photoshop e tal. Você já... Sabe que assim, né? Não, eu já mexi com isso, já trabalhei, eu estava em consultoria na parte de treinamento e tudo mais, então, e é muito louco que quando você fala com os caras, meu, você usou Photoshop ali, né? Do que você está falando? Nem conheço esse software, não sei nada, então, mas aí você fala, não, tudo bem, a menina saiu sem umbigo na publicação, porque ela é diferente dos outros, né? Então, tá tudo bem, né? É exótico. Exatamente. Então, assim, já trabalhei, é utilizado, mas uma coisa muito louca, cara, que nem eu converso com meu pai participou do processo fotográfico também. Ele falou, Ale, esse negócio de Photoshop sempre tinha, antigamente tinha um adesivo que eles colocavam assim nas costas da modelo, puxavam assim, colocavam do outro lado, então esticava toda a frente, falava, pô, perfeito, manda bala, faz a foto. Então, assim, já era uma pré-produção. Uma coisa manual, mas já era, né? Mas já era, exatamente. E tem alguma... Sem citar nomes, Ale, você já pegou algum caso que você falou, meu Deus do céu, e deixou a pessoa... Cara, já? Não precisa citar... Eu gostaria muito de você citar só, mas não precisa. Não, assim, foram dois casos assim que foram muito interessantes. Assim, eu já tive casos até em revistas, né, que foi colocado. E uma vez eu estava fazendo, por exemplo, capas de caderno, né? Eu tenho um cliente que é uma gráfica focada nesse segmento, e ele tem aquela coleção que vão normalmente com os artistas da época, com mais destaque e tudo mais. E eu me lembro de ter visto uma foto que eu falei assim, nossa, quanto tempo eu fiquei em cima dessa foto, não imaginava que precisava tudo, né? Mas, por outro lado, já peguei também, por outro lado, pessoas que eu olhei assim e falei, nossa, mas não precisa fazer nada, vai, deixa eu só mexer o contraste para falar para valorizar o que eu fiz aqui, né? Então, é bem interessante, assim, rola, não tem como, né? Ainda mais porque você pensa assim, muitos profissionais vivem da imagem. Tá. Né? Por exemplo, eu conheço cases de profissionais ou de artistas que falam assim, olha, eu só fotografo pelo lado esquerdo, não pelo lado direito, porque é o lado mais fotogênico. Melhor ângulo, exatamente. Então, às vezes, se você for contratar para uma campanha publicitária, tem isso. Ele só aceita se for o fotógrafo tal, ele só aceita se for o editor tal. Então, né? Então, isso também acontece. Então, é o universo, faz parte. Eu já aprendi a falar assim, cara, não vou questionar, tá certo, tá errado. Eu tenho uma ética. Isso é fato, sim, que é o que eu levo e eu sempre comento isso nos treinamentos, né? Por exemplo, para mim, tirar uma ruguinha, deixar a pele suave, ajustar ali o contorno da barriguinha, tá tudo bem, o pessoal tá feliz, não tem problema nenhum. Agora, se essa foto for para prejudicar alguém ou colocar uma situação estranha, daí eu falo assim, opa, peraí, esse dinheiro eu não quero, não preciso. Sim. Então, daí eu acho que deixa para lá, deixa passar. Então, daí eu acho que a ética, ela está envolvida não na ferramenta, que o pessoal fala, então o Photoshop é do mal, que dá para fazer isso, aquilo.
Mas já te pediram para fazer montagens assim com fotos de pessoas? Cara, eu vou contar um case aqui. Você já sacaneou algum amigo? Algum amigo você já sacaneou com montagem, né? Não, isso é fato. Não, isso aí faz parte, né? Cara, filho, amigo, isso aí, cara, numa diversão, aí você tem que fazer, né? Não tem nem como ser diferente, assim. Mas já, assim, o pedido mais estranho que chegou aqui na empresa, esse foi muito louco. O pessoal falou assim, eu queria fazer umas fotos, mas eu queria colocar em várias cenas diferentes de Las Vegas, dá para fazer? Não sei o que. Daí você falou, cara, coisa mais fácil que tem, né? Você traz a pessoa para dentro do estúdio, vê a iluminação da foto, faz a imagem, faz a aplicação. E daí começou, não, porque eu falei para minha esposa que eu ia para lá numa convenção, e daí eu fui viajar com a minha mãe para outro lugar, eu falei, cara, que confusão isso! Eu falei, cara, até posso fazer, mas eu vou demorar 6 meses para entregar, porque eu estou num fluxo de trabalho pesado. Não, até lá você já terminou o seu casamento. Eu preciso disso urgente. Eu falei, meu amigão, então não vai dar certo, não vou poder te ajudar e tal. Caramba, então eu pulei fora, assim, né? Mas, por outro lado, assim, que nem eu me realizo com outras coisas, como fazendo foto com as crianças. Legal. Outro dia eu fiz um quarto voador, então a gente começou a pegar os brinquedos, jogar para cima, então tava a cama voando, tinha a mesa voando, brinquedo para todo lado, e daí meus 3 filhos estavam juntos, né? O Lucas, o Gabriel e o Bruno. Então foi um projeto super legal, que eu pude interagir com eles e ao mesmo tempo gerar uma imagem super gostosa. Legal, alguns outros projetos pessoais que me marcam muito, por exemplo, eu fiz uma fusão que chama Apagando Incêndio, que ficou muito legal, sabe? Foi feito com um amigo que é o Rodrigo de Magalhães, e isso foi uma homenagem até para outros amigos, acho que você deve conhecer o pessoal do Grupo Luz, que é o Cauê e o Léo, que são caras conheço. Mágicos, muito né? Legal. Show. E daí a gente fez uma fusão brincando com isso, então daí eu fui o personagem, então é legal que você falou, legal, deixa eu ver como é que é tratar minha própria foto, né? Que nem você faz os vídeos. Até você fala, vou editar minha imagem no vídeo, peraí, como é que tá? Então, seja essa postura, você se preocupa. É muito legal, é um aprendizado joia. Legal, né? Quem trata a pele no Photoshop pode ser considerado um maquiador? Olha, você sabe que o princípio é o mesmo? É mesmo? É mesmo, mas vocês têm técnica assim de maquiagem? Vocês têm alguma coisa? Muito semelhante em algumas coisas. Que nem eu converso muito e que eu aprendo muito com a Dani, né? A Dani é meu braço direito, esquerdo aqui na Fespa Digital Print. É ela que faz todo o processo de vendas, a executiva de vendas, junto com a Rafa. São duas, pessoas incríveis mesmo. E a Dani tem uma paixão que é maquiagem. Então, o que é legal é que assim, né? A gente já trabalha muito juntos. E daí, de repente, a gente, vamos fazer alguma coisa diferente? Daí a gente marca uma sessão de fotos, ela vai, faz a maquiagem, eu faço a foto, a edição e tudo mais. E daí eu fico comentando com ela, como é que funciona? E daí os conceitos de ter uma primeira base para ajustar, eliminar as manchas, depois você vai fazendo as áreas de iluminação, sombra e tudo mais, são exatamente os mesmos conceitos que eu acabo levando para o Photoshop. E legal, o que é interessante é que a gente, na verdade, no Photoshop está muitas vezes reproduzindo uma realidade. E quanto mais você conhecer dessa realidade, então acho que essa sinergia é muito boa. Então, e precisa apresentar os produtos da melhor maneira possível, com a melhor qualidade, porque isso influencia muito realmente, né, no processo primeiro, de atenção da imagem e tal. Quais dicas que você dá para esse pessoal que já trabalha, né, que vende seu produto através da internet, e-commerce, enfim? Tá. São duas coisas que são importantes, né? A primeira delas, claro, uma boa captura, né? Então, e que você consiga passar de forma clara o que você quer. Então, por exemplo, eu quero fotografar uma caneca, por exemplo. Pode ser uma alternativa. Então, às vezes as pessoas fotografam essa caneca, mas daí do lado tem um outro elemento, e daí acaba chamando a atenção. Então, muitas vezes no e-commerce, um dos produtos que ficam legal é você ter um fundozinho branco. Daí o pessoal fala, mas daí o fundo branco é difícil e tudo mais. Eu estava outro dia com um amigo, a gente pegou uma cartolina branca, colocamos na parede, conseguimos fazer a foto, fez um fundo finito. Então, dependendo da dimensão do produto, cara, funcionou super, super bem, assim, sabe? Então, é um ajuste que dá para fazer. Claro, com produtos maiores, daí a gente vai aumentando a estrutura, mas muitas vezes essa pequena colocação é muito boa. Hoje, por exemplo, a gente tem o ring light, que o pessoal usa bastante também para fazer as
as lives e tudo mais. Com o celular, ele é uma luz excelente, inclusive. Ele tem uma potência que atende uma demanda bem legal. Então, você não precisa nem ter uma solução de um investimento muito alto. Hoje você consegue comprar um ring light aí na casa de R$ 80 e tudo. Claro que eu não estou aqui falando o que é caro, o que é barato. Cada um sabe, né, o Sim, quanto vai investir. Mas normalmente quando a gente pensa num e-commerce, a gente tem que ter uma mentalidade que é assim: eu estou fazendo uma foto e essa foto não tem que ser mensurada pelo valor que ela foi feita do clique. Mas você tem que medir o resultado da foto pelo quanto ela vai vender. E é o que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, porque você fala assim, tá, eu estou fazendo a foto de uma caneca, mas eu pretendo vender 100 canecas dessa. Cada caneca vai custar R$ 50. Então, ou seja, minha meta de venda, a gente está falando de R$ 5.000 nessa brincadeira, numa única foto. Então, ou seja, ela merece ter um cuidado muito bom na hora da captura, no preparo, para valorizar o detalhe, seja um detalhe específico da caneca. Por exemplo, os italianos fazem isso maravilhosamente bem. Quando você vai pegar uma indústria de móveis, você vai pegar alguma coisa, eles sempre têm a composição e depois uma fotozinha de um detalhe. Então, no e-commerce também, ter o detalhe faz muita diferença. Às vezes eu vejo as pessoas se preocupar só com o produto como um todo. Então, às vezes, um detalhe do produto, um destaque de como ele está sendo utilizado corretamente, também agregam demais. Legal, né? E para quem trabalha com impressão digital, têxtil, né? Quais são os cuidados que deve tomar nessa preparação da imagem? Eu acho que a primeira coisa, é uma coisa que poucas vezes pessoas fazem, é ajustar as cores do Photoshop. Porque é aquela coisa, o Photoshop ele vem num padrão genérico. Até porque a Adobe não tem como falar assim, o Henry vai usar na área têxtil, o Ale vai usar com impressão comercial, o Ivan, por exemplo, vai fazer um banner. Então, ou seja, é muito difícil. Então, cada mídia ela tem uma característica que deve ser respeitada em termos de especificação de cores, resolução e tudo mais. Mas ter o seu setup de cores é a primeira etapa, é algo que, assim, logo de cara faz toda a diferença. Legal, Ale. Aí algumas curiosidades. Vamos lá. Photoshop não faz milagre. Isso nem com Photoshop. Com os frases que a gente está acostumado a ouvir, né? O que é impossível para o Photoshop? Né? Que realmente você fala assim, não dá. Não, assim, olha, aonde eu mais sofro é quando a gente tem uma característica de luz contrária. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que a luz está vindo de um lado, que nem nesse caso, está vindo aqui, e você tem um fundo que a luz vem do outro lado. Então, para você trocar esse sistema de iluminação dentro de uma foto, cara, a gente apanha bastante, mas muito, muito mesmo. E em alguns casos até inviabiliza. Um outro que é muito comum, por exemplo, presente na moda, vamos falar um pouco mais da moda. Às vezes a gente faz uma foto da modelo, por exemplo, e ela tem, sei lá, um cabelo escuro e foi fotografada em cima de uma vegetação, onde você não consegue diferenciar o cabelo e a vegetação muitas vezes. Daí o pessoal quer, só recorta modelo, põe ela para frente, tá tudo certo. Né? E põe um fundo liso, por exemplo. Ou uma coisa que já aconteceu comigo, você falando de pedidos estranhos e tal. Uma vez chegou um cara e falou assim, então eu tirei a foto da fachada da minha loja, não sei o que, ó que lindo e tal. Falei, pô, legal, né? E ele falou, você só precisa tirar o carro que está estacionado aqui na frente. Então, imaginando que aquele conceito que a gente tem de assim, tudo bem, eu vou entrar no carro, vou tirar e aparece literalmente o que está no fundo, né? Então, isso já aconteceu, assim, e não foi uma vez só, assim. Então eu fiz essa foto, mas você só tira o prédio e depois atrás eu quero ver tal coisa e tá tudo bem. Nossa! Aí entra numa reconstrução gigante, né? Tremenda. Praticamente impossível. Esses seriam os desafios. Entendi. Mas então, existem coisas impossíveis. Não, existem coisas impossíveis, sem dúvida nenhuma. Porque daí a gente começa a entrar numa área de reconstrução, como em vídeo, né? É aquela coisa, você tá gravando, passou alguém na frente, o pessoal fala assim, Henry, só apaga a hora que o cara passou, o resto tá super bom. Você tá falando do carro, recentemente eu também fiz um institucional para uma empresa, eu gravei a fachada e tinha um carro ali na frente mesmo, né? E aí, putz, não dá para você tirar o carro. Bom, coloca uma máscara, fica estranho. A única coisa é cropar a imagem, você diminui a imagem e perde a parte da rua e não tem outro jeito, né? Tem coisas que realmente não dá para fazer depois. Né? Tem muita gente que
eu acho que acontece muito isso com você também, mas muita gente que depois que você faz o material, depois que você grava, tá, putz, não dá para você tirar aquilo lá, putz, aquilo ficou feio. Eu tenho todo um cuidado quando eu vou fazer as minhas gravações, por exemplo, de analisar bem, né, o cenário, o ambiente, ver se não tem nada aparecendo que não deve aparecer e tal, mas às vezes acontece alguma coisa, putz, pareceu um saco de lixo ali atrás, e agora? Né? Algumas coisas dá para disfarçar, mas com certeza... Outras, né, ficam bem complicadas, né? Olha lá, o Hillsley tá falando assim, que eu ia pedir para ficar alto. Dá para aumentar? Ô, cara, dá. Você sabe que uma vez eu vi um estudo, eu até agora não vi isso saindo. Foi muito louco. Eu sei que já compraram essa tecnologia. Imagina que tira uma foto sua ou minha, tanto faz. O aplicativo hoje cada vez mais tem inteligência artificial e os aplicativos têm evoluído incrivelmente bem nessa área. E daí o que ele faz? Ele consegue reconhecer as pessoas, daí você fala, eu quero que essa pessoa fique alta. Porque não é só deixar ela mais fininha. Quando você falar de ficar alto, o braço é maior, o tronco é maior, as pernas e tudo mais. Sim. E quando você quer ela baixinha e gordinha, a mesma coisa, só que daí o braço, ele abre, porque ele tem esse volume lateral, então ele fica mais arredondado. Esse plugin fazia isso, cara. Ele fazia um mapeamento tridimensional e colocava. E era um estudo que o cara colocou, ficou 48 horas no ar e sumiu, assim. Mas era muito rápido, assim. Eu cheguei a ver, testei e tal. Vamos ver, mais pra frente, o que vem aí, o que nos aguarda, dentro de algum aplicativo e tudo mais. Legal. Mas dá para fazer, cara, tem umas coisas que são bem legais. Ó, gente, pessoal, tem muitas dúvidas, tem muitas perguntas, manda pra gente, depois a gente vai responder. Eu acho que, Ale, vale a gente falar tudo isso que a gente está falando, de impressão digital, de tratamento, a gente consegue ver na FESPA, né, Ale? Sem dúvida alguma, porque lá, assim, a FESPA é organizada pela APS, que é a minha empresa, em parceria com a FESPA, que é uma associação inglesa, e nós temos hoje uma presença global, pensando dentro do mercado de comunicação visual e impressão digital. Né? A APS nasceu, pode ver, de um lado uma professora, minha mãe, artes gráficas, meu pai. Então a gente sempre teve esse DNA de compartilhar conhecimento e tudo mais. Então a feira acaba sendo um lugar perfeito, porque você tem tanto a oportunidade de conversar com os fabricantes, como também tem uma outra característica incrível, que é a questão educacional. Então, são vários congressos acontecendo ao mesmo tempo. Então, quem tiver a oportunidade de visitar a feira, né, a data já está definida, 23, 24 e 25 de setembro, na Expo Center Norte, em São Paulo, vai ter a oportunidade, por exemplo, de assistir um congresso têxtil, congresso de impressão digital, a gente vai falar sobre sustentabilidade, vamos falar sobre sublimação e transfer, vamos ter uma área maker com acrílico 3D rodando o tempo todo. Então, o legal é que você tem, de um lado, conhecimento e, do outro lado, a oportunidade de visualizar equipamentos, substratos, softwares, ferramentas de gestão, tudo para otimizar o negócio. Legal. E qual o perfil dos visitantes da FESPA? Hoje a gente tem tanto o mercado de comunicação visual, que é um mercado muito forte, que é grandes formatos. A gente tem a área de pequenos formatos também, que é outra área que cresce muito pelo DNA que nós temos já de impressão comercial. Temos a parte de impressão têxtil, que é um segmento que desde 2015 a gente vem investindo bastante. E pela pesquisa que a gente tem junto à FESPA, realizada em parceria com a Infotrends, já é também um segmento que vem crescendo de forma muito grande, hoje menos de 5% do mercado, dado que o Felipe da Global colocou para a gente dentro da live da FESPA Brasil, né, que foi muito legal. Então esse também é um segmento que tem lá. Então daí a gente junta criativos, que são os designers que vão buscar a diferenciação. E é muito interessante ver que por mais que a gente tenha esse mundo digital, você tem a oportunidade de pegar um álbum e olhar um álbum, sabe? Hoje muitos estúdios pegam e falam assim, eu vou mostrar meu portfólio, ele abre um livro e você fala, caramba. Sabe, o sentimento de, né, folhear um livro e tudo mais é algo incrível. Então eu vejo que assim, por mais que o pessoal fala, mas o digital vai matar o analógico? Acho que não, acho que ainda existe espaço para todos, por quê? Porque a impressão faz parte da comunicação. Né? E eu acho difícil a gente não ter um mundo sem impressão. Sim, perfeito. São 4 dias de feira, Ale? São 3 dias, né? Inicialmente a gente estava marcado para 4, mas assim, como
a nossa feira teve que ser adiada, muitas outras estão passando por exatamente o mesmo momento, mesma condição. Então, pensando em acomodar todo mundo, nós ampliamos o horário de visitação, e daí na edição de 2020 ela vai acontecer por 3 dias e depois volta 4 dias na sequência. 4 dias, legal. Para quem quiser se inscrever, já está disponível a inscrição online, então, gratuita. Fespabrasil.com.br, todas as informações estão lá, então é gratuito. Para quem já fez a sua inscrição, ela continua válida. Seminários também são gratuitos. E daí fica até o convite, né? No próprio Instagram da Fespa Brasil, a gente está fazendo várias lives, a gente até brinca que são as quartas da feira, onde a gente sempre traz um convidado falando sobre tecnologia, tendência e tudo mais. Já que a feira abre na quarta, vamos começar, né? As quartas da feira. O primeiro dia a gente começou. Que legal, o nome ficou ótimo. O nome ficou legal, né? O Maurílio que mandou super bem do Martin lá. Muito abração, Maurílio. Isso muito aí. Legal. Muito legal, Ale. Eu acho que está todo mundo esperando, né? A Fespa, eu acho que nessa volta dos eventos vai ser também uma das primeiras. É uma oportunidade de reaquecer o mercado, né? Que está todo mundo aí assustado, né? Você sabe que eu tenho um dado super legal que assim, você já teve a oportunidade, a gente se viu lá em Madrid e tudo mais, você viu que a Europa tem uma quantidade de pavilhões muito grande, né? Por exemplo, quando a gente vai na Alemanha, principalmente, a Alemanha, poxa, tem 10 pavilhões maravilhosos. Exatamente. Né? Quando você compara, né, a dimensão da Alemanha com o Brasil e tudo mais. E daí, o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito um estudo falando assim, olha, o que vai realmente trazer uma volta na economia, e uma das ferramentas, não a única, mas uma que é muito forte, são as feiras e eventos. Pela concentração de pessoas, essa questão da conexão que existe, onde a gente vai trazer, justamente que nem no caso da Fespa, né? A gente está sempre unificando todo mundo, fazendo com que o expositor já fale diretamente com quem precisa. Então a cadeia toda ela está unida e repensando o seu negócio. E esse é o motivo que explica a quantidade de pavilhões que existe na Europa. Então, as feiras foram fundamentais dentro do processo de retomada, pela velocidade e a oportunidade que ela gera. E eu tenho certeza que ela vai fazer parte disso agora. Tanto é que existe um movimento muito bonito chamado Go Live, do qual a outra diretora, a Sandra, que, né, minha sócia, ela está 100% envolvida, montando toda essa questão de protocolos, para que os eventos possam voltar com sustentabilidade, bem-estar, cuidado para todos, e gerando negócios, que é o que ele tem feito há centenas de anos. Né? Perfeito, Ale. Em termos de conteúdo para o nosso setor têxtil, eu queria que você reforçasse assim, o que a gente pode esperar aí na próxima edição. Então vamos lá. Teremos um congresso 100% focado, que é o Digital Textile Conference, que tem o patrocínio da Global Chemical Moda. Né? Então são vários profissionais abordando, ele acontece no segundo dia da feira, no dia 24. Além disso, a gente vai falar sobre, por exemplo, no último dia, a gente vai falar sobre a questão de gestão, gerenciamento de cores, vamos falar do processo de vendas que está relacionado diretamente, expositores mostrando as diferentes tecnologias hoje disponíveis para esse mercado, aonde a gente entra na parte de sustentabilidade, a gente sabe que a impressão digital ela vem como um fator sustentável, seja para, né, evitar tanto o uso a utilização de água, você poder imprimir sob demanda, ela começa a trabalhar a parte operacional, logística e tudo mais. Então, existem vários pontos positivos e essas soluções vão estar lá dentro. Né? Então, fica o convite para todo mundo. Legal. Então, só reforçando a data. 23, 24 e 25 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Caramba, vou esperar por todos vocês. Cara, ó, não vejo a hora, não vejo a hora. A gente, infelizmente, todo mundo, teve né? que tomar a decisão, assim, 24 horas antes do início. Menos de 24, na verdade. Então, sim. Mas eu acho que, assim, como eu disse, bem-estar em primeiro lugar, conversamos com os expositores, estamos muito atentos a isso, estamos em contato com os visitantes, fazendo justamente essa união de todos, para que a gente possa trazer um conteúdo diferenciado, como o trabalho que você vem fazendo, que está incrível, parabéns. Obrigado. Né? E justamente fomentar o mercado, eu acho que é isso, a gente tem que passar informações boas, porque é aquela coisa, a gente tem que estar pronto para a retomada, que ela vai acontecer, só não podemos esperar assim, quando voltar eu vejo. Não. Vamos, nesse momento, planejar. Exatamente. E ter tudo isso.
Exatamente, Ale. Tem muitas perguntas aqui, o pessoal participando. Legal. O Paulo, Ale, suas lives são as melhores, parabéns. Ah, obrigado, valeu. Olha lá, Gizi, super fã do Ale Kiss, parabéns pela live. Valeu, obrigado. Aí tem uma pergunta aqui, 2G Filme. Algum de vocês dois já fizeram algum trabalho relacionado à área do automóvel? Não, eu não. Cara, eu trabalhei já com um fotógrafo chamado Cacalo, um cara incrível, assim, ele tem um portfólio de automóveis maravilhoso, já atendeu grandes marcas, tem livros dentro desse segmento, é um material incrível, aprendi demais com ele. Uma outra pessoa que vale a pena seguir é o Cássio Braga da Miyagi também, que tem um trabalho maravilhoso, vem desenvolvendo um trabalho incrível com a Honda e tudo mais, e muito interagindo com 3D, fotografia, que hoje o 3D já entrou num nível de realidade para alguns produtos sensacionais. Então, putz, é um segmento joia, muito legal. Eu, por exemplo, eu sou muito curioso, eu gosto muito de trabalhos manuais, tá? Eu gosto de aprender várias coisas. Eu gosto muito de carro, eu assisto muito aqueles programas de carros, né? Como é que fala? Personalização. Que eles fazem o review. É legal demais. Personalização de carro e tal. Cara, eu adoraria aprender a fazer envelopamento. Eu sei que não é fácil, não. Na Vespa tem, vamos lá. Então, exatamente, eu aprendo lá, né, Ale? As etapas. Com certeza. Existe, inclusive, um curso que é promovido durante a Vespa, né? Então, ou seja, dentro do Cambé, você acha todas as informações, que hoje é o maior campeonato que existe, eu acho que um dos maiores do mundo nesse segmento, assim, o quanto o Marcelo, cara, ele se supera a cada nova edição. Então, a gente vai ter a etapa lá que classifica para o Mundial na Europa, então, pô, já tem o lugar certo para ir. Legal, se eu aprender a envelopar o retrovisor, eu já estou feliz. Bora lá, vamos nessa. Vamos lá. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Cheguei agora. Parabéns, Ale. Obrigado. Legal. Sensacional. O Ale tem aulas para manipulação? Tenho. Daí, assim, todo o material vocês encontram no Grupo Fotopro. Inclusive, eu estou com um trabalho muito intenso dentro do próprio YouTube, com o canal, colocando vários tutoriais diferentes. Toda terça-feira tem material novo. Amanhã o material ficou super legal. Comecei a elaborar um novo conceito chamado de documento inteligente. Cara, eu montei uma estrutura dentro do documento que eu consigo fazer a alteração de um objeto e ele consegue alterar respeitando as propriedades. Então eu peguei um texto, coloquei ele dentro da gota, fiz toda a refração com distorção e tudo mais. Que legal. Qual que é o legal? Se eu quiser trocar o texto, com um clique eu troco esse texto e ele faz todo o processo. Se eu quiser trabalhar com banco de dados, eu consigo fazer 100 imagens com alteração de texto, efeitos, distorção em menos de 5 minutos. Amanhã tá lá. Aê. Então vai ser bem legal. Quem quiser saber mais informações sobre a Vespa, tanto no site da Vespa, brasil.com.br, é isso, Ale? Exatamente, vespabrasil.com.br, você acha todas as informações. E no Busca Texto também. De conteúdo, Busca Texto fundamental. Busca Texto também, trazendo as informações. E quem quiser saber sobre os cursos do Ale, tudo que o Ale tem a oferecer aí para esse mundão de comunicação. Ale Kiss, então fica o convite para me seguirem aqui no Instagram e além disso no site Fotopro, né, com PH, então fotopro.com.br, cara, tô por lá, vamos trocar uma ideia, sabe que Photoshop, começa até a tremer, já falo, não, vamos lá, vamos, cadê a imagem, vamos abrir alguma coisa e tudo mais. Show, Ale, muito legal. Eu perdi a noção do tempo porque a gente teve um problema no comecinho, eu sempre começo às 8 horas em ponto, então eu tenho noção pelo horário. Não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que a gente acho que a gente começou 8h20, é isso? Bom, em todo caso, assim, mais pro final, eu gosto de fazer o Busca Avançada, Ale. Boa, são curiosidades que eu tenho para perguntar para você sobre o Ale Kiss. Vamos lá? Preparado? Vamos nessa. Vamos lá. Nome completo. Alexandre Kiss Guarnelli, minha mãe e meu pai, os dois ali. Tem um ladinho italiano também na família. APS é Alexandre... Patrícia e Sandra, são os 3 filhos, super criativo, né? Então é uma empresa hoje familiar, com núcleo familiar, então meus pais ainda estão dentro da empresa, então somos 5 sócios ali, né? Ismael, a Vivian, daí eu, a Sandra e a Paty. Legal. Ale nascido em? 10 de janeiro de 75.
É mesmo, a gente tem a mesma idade, cara. Você tá bem mais Que conservado. legal! Tamo junto, né? Tamo bem. Caramba, o que, que o Photoshop não faz, hein, com a Tá imagem? super bem. Uma cor, Ale. Azul. Azul. E Adoro é a cor azul. do ano, Pantone, né? Muita gente gosta do azul. Um número. Nossa, Um número. o número 7. Não é possível, cara. Não é possível. Você também? Sim, e aliás, várias lives aqui, várias pessoas que passaram pelas lives, o número 7 é o número. Eu nasci 7 de março, né? Nossa. Minha filha nasceu dia 16, e eu falo 16 na numerologia, 6 mais 1 é 7. 7. Né? E o 7, cara, é o meu número, cara, da vida, assim, de tudo. Que legal, tudo. Que joia. Que bom legal, saber. mais uma coincidência. Então lugar que marcar o parmegiano no dia 7. No dia 7, às 7 horas da noite. Fechou. Tá. Amanhã vai dizer. Tá marcado. Um lugar que o Ale gosta. Cara, eu adoro Itu. Eu sou aquele ituano chato, adoro minha cidade, adoro. Então, pô, Itu. Show. Conheço, quem tiver oportunidade. Eu ia muito para Itu, um amigo meu tinha um sítio ali colado na Vila Real. Tá, então a gente legal. ia muito lá no Bar do Alemão tomar um chopp. Nossa, que delícia. Nossa, sabe, né, Lê? Que delícia, que saudades, que vontade. Que saudade boa. Ale, você assiste filme? Assisto também, adoro. Tem algum filme assim que você Cara, o que me chamou a atenção foi o Coringa. Coringa. Nossa. Inclusive, o display do Coringa, para quem curte comunicação visual, pra você ter uma ideia, eu tive a cara de pau de pedir de presente pro cara do cinema. Sério, Ale? Eu cheguei lá e falei, cara, o que vocês vão fazer com o display do Coringa, não sei o quê? Cara, jogar fora. Eu falei, tá, mas você não me dá de presente? Sério mesmo que você quer? Goca, pelo amor de Deus, não sei o que e tal. Incrível, mesmo? Que material gráfico maravilhoso. Você sabe que assim, e onde no você Photoshop... colocou? Cara, lá na empresa. Quarto, do lado da cama. Então, por enquanto eu levei na empresa, depois eu trouxe aqui. Então, eu tô nessa briga, porque é um trambolhão, assim, 2 metros e tal, mas é lindo. E assim, que execução primorosa. Sensacional. Então, assim, para quem gosta de comunicação visual, essas peças é muito legal. E o trabalho gráfico ficou maravilhoso, né? O Coringa tem uma fotografia incrível, um tratamento de cores maravilhoso. Perfeito. Adorei a história também. Então, assim, pô, perfeito. Juntou legal, tudo. né? Uma música. Caramba, ó, eu adoro U2, assim, eu e minha esposa somos fã. Mas recentemente eu comecei a escutar Mortiba. É Mortiba? Mortiba. Que delícia, hein, cara? Muito legal, muito bom. Que muito delícia, bom, que delícia. Muito bom. Ale, quando você não está trabalhando, gosta de? Pedalar. Aliás, Nossa. É uma coisa que você tem feito, não é isso que você me contou outro dia? Que você tem... É mesmo, Ale? Aí você, né? Aí então, é que assim, pra você ter uma ideia, assim, eu tenho muita preocupação com essa questão do bem-estar, porque eu acho que hoje a gente tem que respeitar muito a nossa saúde, mas mais do que isso, as pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, por mais que a gente esteja passando por esse momento de distanciamento social, e isso tem que ser levado muito a sério, por exemplo, como eu falei para você, eu moro no interior, então em 1,5 km, para você ter uma ideia, eu pego uma estradinha de terra. E eu sempre gostei de pedalar, né, na mountain bike, assim, que é... Então, cara, quando eu posso, eu caio na estradinha de terra e falo, agora é minha vez, vou sozinho, tranquilo, e a bicicleta já me levou para cada lugares maravilhosos, cara. Nossa, essa semana foi até chama Morro da Cruz, aqui, quem gosta de jipe, de moto, de bicicleta, é mágico, vale a pena. Legal, Lê. Ó, infelizmente eu tô vendo aqui, a gente tem 1 minuto e 40. Eu tinha mais umas perguntas para fazer para você. Rapidão. Mas eu deixo. Passa rápido, né? Quando o papo é bom, passa rápido. Então eu queria então, você que deixasse delícia aí uma frase, um conselho. Mas outros vão vir, com certeza. A gente tem que falar muita coisa ainda pela frente, né? Mas com certeza. Quero que você deixe uma frase, um conselho, suas considerações finais, né? Cara, eu penso muito em evolução constante, sabe? Eu quero sempre ser melhor do que amanhã ser melhor, assim, e não só profissionalmente, mas acho que como ser humano, e eu acho que esse é um momento de muita reflexão, onde vale a pena isso, a gente pensar em não só olhar internamente, mas ter essa questão de olhar e se preocupar com o próximo, ter esse cuidado com o próximo. Eu acho que isso que vai ajudar muito a gente nesse momento.
Ale, brigadão, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Com certeza tem muita coisa ainda para a gente conversar, a gente vai falar aí, a gente vai ter que marcar outras lives com certeza, porque você tem muito conteúdo. Estou à sua disposição, prazer, sou seu fã. Tamo junto. Eu sou seu fã e a próxima vez que eu te encontrar, eu vou te pedir um autógrafo e uma foto, hein? Não, nós vamos fazer junto, pode ter certeza. Legal, Ale. Abração, tá, essa live vai ficar gravada para quem quiser compartilhar, assistir, deixar comentário. Eu mando para o Ale, a gente responde para vocês. Coloca para aqui também, com certeza. Legal, Ale. Brigadão. Obrigado. Uma ótima semana para você. Para você também. Beijão. Para todos nós. Vamos buscar. Buscar texto, tá certo. Tchau, Ale. Valeu, beijão, obrigado.